Galera, hoje a nossa aula vai ser a respeito da distribuição eletrônica. Professor, o que é distribuição eletrônica? É uma maneira de organizar os elétrons, tá? Principalmente em ordem crescente de energia. Tá? Professor, mas como? Quem foi o carinha que tentou organizar esses elétrons em ordem crescente de energia? Galera, tá? Distribuição eletrônica também pode ser chamado como configuração eletrônica. Então, se cair na tua prova, tá? Numa questãozinha lá, qual a configuração eletrônica, já sabe que é a mesma coisa que distribuição eletrônica. Então, olha só, esse carinha aqui chamado Linus Pauling, tá? Que era um químico, ele propôs um diagrama, tá? Para tentar organizar os elétrons nos subníveis em ordem crescente de energia. Esse diagrama aqui, não te esquece, não vacila, ele é organizado em ordem crescente de energia, certo? Então aqui nós temos o naipe do diagrama, tá? Cada linha dessa daqui, olha, representa uma camada eletrônica. Lembra lá das camadas no modelo atômico de Bohr? K, L, M, N, O, P, Q. K comporta 2 elétrons no máximo, L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q no máximo 8. Beleza. Então, galera, olha só, os subníveis de energia. Tá? Aqui eu começo por 1s2, 2s2, 2p6. Então eu vou seguindo seta por seta. Tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Acabou de uma seta, vai para outra seta. E nesse sentido aqui, cresce a energia dos subníveis. Tá? Esse daqui é o diagrama de Linus Pauling. Professor, tá, eu peguei aqui um S2, tá? Aqui eu vou representar ele. Representa o que, professor? Ele representa a camada eletrônica, galera. Tá? Ou o nível de energia. Qual camada o elemento químico tá? Tá na camada K. Tá? Por exemplo, aqui, ó. É o número 1, quer dizer que ele está na primeira camada. Se fosse o 2, pessoal, ele estaria na segunda camada, camada L, ó. 2, 2. Se fosse um 3 aqui, ó, 3, 3, 3, 3S, 3P ou 3D, estaria na camada M. E assim por diante. Pessoal, e esse Szinho aqui, ele representa o subnível de energia. Lembra lá quando falamos sobre o modelo atômico de Summerfield? Tá? Um modelo com base em órbitas circulares e elípticas. Tá? Falamos que ele introduziu os subníveis de energia, o modelo de subníveis de energia, o S, o P, o D e o F, e que cada subnível comporta um número máximo de elétrons. O S2, o P6, o D10 e o F14. Falamos sobre isso. Então olha só, tu pode perceber aqui que o S comporta no máximo 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Se eu for contar os subníveis e a quantidade de elétron máxima de cada um, vai dar o número máximo de elétrons na camada. Por exemplo, na primeira linha aqui, ó, 1s2, 2 elétrons no máximo. Tá? Aqui eu tenho K igual a 2. 2 é o número de elétrons que essa camada comporta no máximo. Então essa camada só tem esse subnível, 1s, tá? Aqui, ó, camada L, no máximo 8 elétrons. Se eu for contar aqui, ó, 6 mais 2, 8. Então essa camada aqui comporta no máximo 2 subníveis, o S e o P. E aqui, ó, um M, 18 elétrons. 10 mais 6, 16, com mais 2, 18. Então essa camada comporta no máximo quantos subníveis? 3. 1, 2, 3. S, P, D. Tranquilo. Pessoal, e esse númerozinho lá de cima representa o quê? Ele representa o número de elétrons, tá? Número de elétrons. 2 elétrons, 14 elétrons, 10 elétrons, 6 elétrons. Beleza? Não quer dizer que tu vai colocar essa quantidade. Não, tu vai colocar a quantidade que dê certinho o número de elétrons do elemento químico que você vai distribuir. Tranquilo? Agora bora ver como é que faz a distribuição eletrônica. Mas antes da gente entrar em distribuição eletrônica, tem duas regrinhas que eu quero falar para vocês. Uma é o princípio da exclusão de Pauli, tá? Esse carinha não é o Pauling, tá? Esse daqui é um outro carinha chamado Pauli, tá? Ele fala assim, ó. Um orbital, lembra lá o que é orbital, tá? É a região ao redor do núcleo onde se tem a maior probabilidade de se encontrar quem? O elétron. Então, um orbital comporta no máximo 2 elétrons. Então, galera, isso é regra, tá? Um orbital comporta no máximo 2 elétrons. Professor, eu não posso ter 3... Ei, não viaja,
tá? Um orbital comporta no máximo 2 elétrons. E esses elétrons, eles têm que estar com spins contrários, opostos, tá? Pessoal, que diabo é spin? Nós falamos sobre, na aula de números quânticos, nós falamos do quarto número quântico, que é o número quântico de spin. Ele representa o sentido de rotação do elétron, tá? Então, os spins dentro de um orbital, eles têm que estar contrários, opostos. Por quê? Qual é o objetivo disso, pessoal? Para que não haja números quânticos iguais. Tem que ter números quânticos diferentes, beleza? Por exemplo, os 2 elétrons em orbital, eles não podem ter os 4 números quânticos iguais. Eles têm que ter pelo menos um de diferença, tá? Então, esse daí é o princípio da exclusão de Pauli, galera. Regra de Hund. Um orbital em um mesmo subnível só poderá receber o segundo elétron, quando todos os orbitais do mesmo subnível tiverem recebido o primeiro elétron. Então, galera, de acordo com a regra de Hund, tá? Se eu tenho um subnível, por exemplo, P, o P ele tem no máximo 3 orbitais. Pessoal, como é que eu sei isso? Se um orbital, pensa comigo, galera, olha a matemática. Se um orbital comporta no máximo 2 elétrons, o S tem quanto? Se ele comporta no máximo 2? 1. Tá? Tu pega uma regrinha bem facinho pra ti. Tu pega o número máximo de elétrons e divide pela metade, tá? Que vai dar um número de orbitais. Por exemplo, o P comporta no máximo quantos elétrons? 6. Qual é a metade de 6? 3. Então ele tem 3 orbitais. O D comporta no máximo quantos elétrons? 10. Qual é a metade de 10? 5. Então ele tem 5 orbitais. O F, 14 elétrons no máximo. Então qual é a metade de 14? 7. Então ele tem 7 orbitais. Tranquilo? Beleza? Então olha só. Então cada orbital só vai receber o segundo elétron, que é com spin contrário, tá? Quando ele já tiver recebido o primeiro. Isso é a regra de Hund, também conhecida como regra da máxima multiplicidade. Não te esquece, tá? Bora fazer aqui a distribuição eletrônica do cálcio, tá? Símbolo do elemento, C maiúsculo, A minúsculo. Esse númerozinho lá embaixo é um número atômico, também representa o número de prótons do núcleo, tá? É a identidade do elemento. Pessoal, tá, mas cadê o número de elétrons? Olha pra cá. Tu tá vendo alguma carga positiva ou negativa em cima do cálcio? Não. Se tu não tá vendo, quer dizer que o elemento ele tá neutro, o átomo ele tá neutro. Pessoal, quando o átomo tá neutro? Quando o número de prótons foi igual ao número de elétrons. Olha só, se o número de prótons tu acabou de falar pra mim que é 20, quanto é o número de elétrons dele? Fala. Beleza, 20 também. Então agora eu vou distribuir os 20 elétrons dele. Olha pro diagrama. Como é que eu começo? Lá de cima, 1s2. Então não vacila, ó. 1s2. Depois eu vou para outra setinha. 2s2. Depois, 2p6. Calma lá. Até aqui eu tenho 6 com 2, 8. Com 2, 10. 10 elétrons. Faltam 10. Depois do 2p6 eu vou para cá, ó. 3s2. 3s2. Tenho mais nada nessa seta? Vou para outra. 3p6. Depois, ó, vou para o 4s2. Galera, bora conferir a quantidade de elétrons. Eu acho que já bateu. Até aqui tinha 10, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20. Pronto, bateu os 20 elétrons. Galera, olha para cá. Bora ver quantas camadas ele tem? Olha para o número que está na frente da letra. 1. Essa daqui representa a camada K. 2s2 e 2p6 é a camada L. 3, camada M. E 4 é a camada N. Galera, fala pra mim, qual é o último número? Qual é a última camada aí? Entre 1, 2, 3 e 4, qual é a última camada? 4. Eu digo, essa camada, ela recebe um nome especial, tá? Devido a ela ser a camada mais externa, quanto maior o número, maior o valor de N, que é esse númerozinho que fica na frente, é a camada mais externa. Quanto maior o valor de N, tá? O maior o valor desse número aí, ele representa a camada mais externa, tá? Então 4 aqui é a camada mais externa, tá? Ele recebe um nome especial, chamado de camada de valência, tá? Camada de valência. Então, galera, não te esquece, tá? Camada de valência é a camada mais externa de um átomo, tranquilo?
Lá quando a gente tiver no conteúdo de ligações químicas, eu vou tornar a falar disso daqui para vocês, camada de valência. Porque é aqui que acontecem as ligações químicas, beleza? Galera, beleza, achamos a camada de valência, tá? Aí eu te pergunto, tá? Quantos elétrons tem na camada de valência? Olha só, 2, tranquilo? Professor, tá, eu quero representar isso daí, os elétrons da camada de valência, tá? Através de uma distribuição dentro de um orbital. Pensa comigo, se o S comporta no máximo 2, quantos orbitais ele tem? Perfeito, ele tem um orbital. O orbital eu vou representar por uma caixinha, tá? Por uma caixinha. Lembra lá que um orbital comporta no máximo quantos elétrons? 2. Perfeito. Esse daqui é o orbital, é o subnível 4s2. Beleza? Então lembra lá, regra de Hund. O primeiro elétron vai entrar, galera, com setinha para cima, tá? Que é com spin, eu represento por uma setinha para cima. Tá? Entrou o primeiro elétron. O segundo elétron, né, que tem 2 elétrons aqui, vai ficar com a setinha para baixo. Lembra lá que eles têm que ficar com spins o quê? Opostos. Tá? Princípio da exclusão de Pauli, para que não tenha os 4 números quânticos iguais. Agora bora brincar. Bora descobrir os 4 números quânticos para ele. Tá? Para esse último elétron que entrou, vou até colocar ele aqui de preto, ó, para destacar. Certo? Quais são, professor, o número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e número quântico de spin? N, L, M, L, M, S. Vai lá. Nós vimos já essa aula, galera. Tá? Se tu não sabe o que representa cada um, dá uma voltada lá, vai no canal e procura a aula sobre números quânticos. Tem 2 aulinhas lá, beleza? Galera, o número quântico principal, que é o N, é o númerozinho que está aqui na frente, olha. Tá? Sempre. Então aqui eu tenho 4. Número quântico principal para esse elétron é 4. Pessoal, o número quântico secundário, o L, vai ser a letrinha que está aqui, ó, o S. Lembra lá, se for S, P, D e F. Toda vez que for S, o L vai ser 0. Toda vez que for P, o L vai ser 1. Toda vez que for D, tá? Nós temos 2. E F, 3. No caso aqui é quanto? S. Então se é S, 0. O L é 0. Beleza pura? Pessoal, e o ML? O ML, galera, toda vez que o L for 0, o ML também vai ser 0. Pessoal, e o MS? O MS aqui, no caso, a primeira setinha que entra para cima, com o spin para cima, vai ser menos meio. A segunda vai ser mais meio. Então o MS aqui, mais meio. Pronto, esses são os 4 números quânticos para esse segundo elétron que entrou. Pessoal, bora fazer a distribuição eletrônica do bromo. Vai lá. Aqui eu tenho tem 35 elétrons, ó. Tu não tá vendo nenhuma carga aqui. 1s2, 2s2, 2p6, calma lá, ó. 2p6, 3s2. Pessoal, depois 3p6, 4s2. Bem, parou bem aqui assim, ó. Até aqui tem 20 elétrons, faltam 15 para 35. Depois, pessoal, do 4s2 vem quem? Depois vem 3d10. Pessoal, eu tô na dúvida. Olha pro diagrama aqui, ó. 3d10. Depois do 4s2, 3d10. Depois vem 4p. Calma lá, até aqui tem 30, faltam 5. Então tu não vai colocar 4p6. Tu vai colocar quantos elétrons faltam? O restante, 4p5. Então aqui vai ficar 4p5. Beleza, 35 elétrons. Agora olha para cá. Camada K, camada L, camada M. Tá? Professor, esse 3D faz parte da camada M? Faz, tudo que tem 3, olha. Beleza. E esse 4s2 e 4p6, professor, ele vai ser a camada... Quê? Aqui é a camada M, aqui é a camada N. Tá? Esse 4s2 e esse 4p5, camada N. Professor, aí eu te pergunto, qual é a camada de valência aí? Muito bem, 4s2, 4p5. Quantos elétrons tem na camada de valência? 5 mais 2, 7. Tranquilo? Então olha pra cá. Aí eu te pergunto, tá? Professor, agora bora introduzir um outro conceito. Elétron de diferenciação. Tá? Professor, o que é o elétron de diferenciação?
eu também posso chamar de elétron diferenciador, tá? Ou diferenciador. Pessoal, o que é o elétron de diferenciação? O elétron diferenciador é o elétron mais energético. Energético. Pessoal, ele vai estar onde? No subnível mais energético, é lógico. No subnível mais energético. Ele é o elétron de diferenciação. Pessoal, e como é que eu sei na distribuição qual é o subnível mais energético? É onde para a distribuição eletrônica, bebê. Tá? Onde parou a distribuição é o elétron de diferenciação que está lá, o último elétron que entra no subnível. Então olha para cá para a distribuição eletrônica do bromo. Tá? Parou onde a distribuição? 4p5. Esse quinto elétron que entrou aqui é chamado de elétron de diferenciação. Elétron diferenciador. Ele é o mais energético. Tá? Pessoal, e se eu quiser colocar os 4 números quânticos para ele, como é que vai ficar? Bora lá então. O N vai ser quanto? 4, beleza. Toda vez que for P eu já apaguei aqui. Se é L é 1, se é P, se é L é 0. Se é P é o quê? 1, perfeito. Já até dei a resposta. Tá? L vai ser igual a quanto? 1. Beleza. Pessoal, agora P. Tá, como é que a gente vai fazer esse babado aí, ó? Olha pra cá. Tá, o P tem quantos orbitais? 3. Tá? Aqui, olha. O ML, que é o número quântico magnético, no meio é 0, pra cá negativo, pra lá positivo. Negativo, positivo. Quantos elétrons tem? 5. Então bora distribuir os 5 elétrons. Regra de Hund. O primeiro elétron entra com a setinha pra cima. Primeiro elétron. Pronto. Todos receberam o primeiro elétron. Pessoal, não poderia colocar logo bem aqui assim o segundo elétron logo aqui no primeiro orbital? Não. Tá ok? Regra de Hund. Só depois que todos os orbitais desse subnível tiverem recebido o primeiro, aí que entra o segundo elétron. Então aqui, ó, primeiro elétron. Faltam quantos elétrons para 5? Muito bem, 2. Aqui vai, ó, o primeiro orbital recebeu o segundo elétron, agora vem o outro elétron. Pronto, 5 elétrons. Eu quero o número quântico magnético para ele. Ele entrou em qual? No meio. Então o ML vai ser 0. ML igual a 0. Pessoal, e o MS? Opa, setinha entrou para baixo, spin para baixo. No caso vai ser mais meio. Então o MS vai ser igual a mais meio. Tranquilo, galera? Beleza? Agora, professor, como é que eu faço a distribuição eletrônica? Lembra lá que eu posso também chamar de configuração eletrônica de íons. Íons são partículas carregadas, positivas ou negativas. As positivas são chamadas de cátions, porque elas perderam elétrons. E as negativas são chamadas de ânions, porque elas ganharam elétrons. No caso, mais 2 do cálcio quer dizer que ele perdeu 2. Ele tinha 20, perdeu 2, ficou com quanto? 18. Beleza? Então, olha só. Bora distribuir em vez de 20, bora distribuir 18. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Galera, aqui eu tenho 10, até aqui no 2p6, 12 com mais 6, 18. Pronto, distribuí aí os elétrons. Tá? Tranquilo? 18 elétrons. Essa fica a distribuição eletrônica do cálcio. Olha a diferença desse cálcio aqui, ó. Neutro, tá? Terminou em 4s2, agora para esse outro cálcio, tá? Porque ele perdeu 2 elétrons. Ele perdeu esses 2 elétrons aqui do 4s. Tranquilo? Bora fazer do bromo. Ele tinha 35, ganhou 1, ficou com 36. Então bora lá. Eu vou começar. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, beleza? Até tem 20 elétrons, mas é 36 que a gente vai distribuir. Depois vem 3d10, depois 4p, era 4p5, 35 elétrons. Agora terminou em 4p6. Tranquilo? Beleza, até aqui tem 10, 20, 36, porque ele ganhou 1 elétron, beleza? Então, galera, distribuição eletrônica de íons, tranquilo. Aí tu vai analisar quem é o cátion, quem é o ânion. No caso, o cátion positivo. Se ele tiver carga mais 1, perdeu 1 elétron. Mais 2, perdeu 2 elétrons. Mais 3, perdeu 3 elétrons. E assim por diante. Bromo, menos 1
tá? Quer dizer que ele ganhou um elétron. Se fosse menos 2, pessoal, tinha ganhado 2 elétrons. Menos 3 e assim por diante. Galera, tranquilo distribuição eletrônica? Beleza. Não te esquece que número quântico principal é o número que aparece na frente da letra. O número quântico secundário representa quem? O subnível, a letra. Número quântico magnético, tu vai desenhar as caixinhas e descobrir em qual delas entrou. Pessoal, e se fosse o D? O D, galera, ele tem 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. O do centro, sempre tu escolhe 0. Tá? Daqui é o D. Beleza? Para cá negativo, para lá positivo. Menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Pessoal, se tivesse aqui, por exemplo, 6 elétrons, D6, bora um exemplo. Aqui entraria o primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Todos os orbitais receberam o primeiro elétron, aí que vai entrar o outro. O último, que é 6 elétrons. Então o último vai entrar para cá, ó, com a setinha para baixo. Não vai endoidar e colocar uma setinha para cima, porque senão eles vão ter os 4 números quânticos iguais, tá? Então setinha para baixo. Aí o número quântico magnético, o ml dele vai ser quanto? Menos 2. Beleza? Tranquilo? Pessoal, e se fosse no caso aqui o F? O F9, tá? Opa, o F ele não tem 5 orbitais, ele tem 7. Então bora desenhar mais outros aqui, ó. Beleza? Então aqui, ó. Então tem 7 orbitais. Para cá vai ser menos 3 e para lá vai ser mais 3. Então olha só. Então se ele quer o F9, eu comecei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para baixo. E o último entrou aqui, ó. 9, F9. Tá? Então vai ser menos 2. Beleza? Pessoal, gostei de distribuição eletrônica. É bem simples, bem tranquilo, bem light. Galera, tranquilo, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida, me procurem, estudem, vou dar um tempo, tu vai tirar um print do quadro. Fiquem com Deus, até a próxima.